Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Extensamente, o podcast sobre bem-estar mental. Eu sou a Anabela Ventura e hoje vamos conversar sobre a incerteza. De uma forma geral, todos nós preferimos a certeza. O medo do desconhecido ou de não saber o que vai ser o futuro pode levar a um grande stress psicológico. Para ter uma sensação de bem-estar, precisamos de segurança, autonomia para agir e de boas relações próximas de apoio. A previsibilidade, estabilidade e controle são partes importantes na equação da segurança. Um mundo ordenado e previsível dá uma melhor sensação de bem-estar. Mas a incerteza traz inquietação, porque o custo de ação que é suposto termos não é claro e isto pode tornar-se um problema quando é encarado como algo negativo e perigoso. O nosso cérebro interpreta a ambiguidade e não saber o que vai acontecer como uma ameaça e tenta fazer previsões para possibilitar uma melhor preparação para o que virá a seguir. Mas esta planificação é quanto mais difícil, quanto maior for o nível de incerteza. E neste caso há geralmente dois caminhos que podemos seguir. Ou evitamos a incerteza a todo custo e por todos os meios necessários, o que pode chegar até à criação de uma teoria da conspiração, por exemplo, ou adotamos um estado de hipervigilância, prontos para responder a situações em que acontece a mudança. Para a psicóloga Thea Gallagher, esta intolerância à incerteza desencadeia muitos casos de ansiedade. Na verdade, viver com incerteza não significa necessariamente que coisas más vão acontecer, apenas significa que não sabemos. O oposto da incerteza pode não ser a certeza, mas sim estar presente e prestar atenção ao que se passa agora. Apesar do desenvolvimento humano ter moldado os nossos cérebros para resistir à incerteza, a verdade é que nunca podemos saber o futuro, porque na maior parte das vezes as situações fogem ao nosso controle e temos que viver na incerteza mesmo quando não queremos. De acordo com a psicóloga Gail Saar, é provável que a busca humana de conforto pela certeza seja um instinto de sobrevivência que tem evoluído ao longo do tempo, porque isso permite aos humanos saberem como se comportar e ter resultados garantidos. O matemático John Allen Paulos diz que a incerteza é a única certeza que existe e saber viver na incerteza é a única segurança que podemos ter. Para conversar comigo sobre a incerteza, está comigo a Tânia Jardim. Tânia, quem és tu? Olá, boa tarde. Bom, quem é que eu sou? Sou uma mulher de 45 anos, criativa, divertida, provocadora, imperfeita, vulnerável, destemida. Acho que me alimento de pessoas, conversas, de energia, de cores, de música. Preciso de liberdade, de vida ao ar livre, de viajar, de arte, de comida exótica, de desporto. Acho que estou numa fase diferente da minha vida. Talvez os 45 anos me tenham permitido isso, ou talvez tenha ido à boleia da pandemia neste desacelerar. Então tenho procurado outras formas e há pouco na introdução, Anabela, dizias que a nossa mente tem alguma dificuldade de viver o presente. E se calhar é nesse equilíbrio de tentar render ao presente em que permitimos que a nossa mente não tente controlar. Porque, na realidade, o nosso controle é só uma ilusão de segurança. Por isso é que este convite me desafiou tanto a pensar se estaria à altura para falar desta incerteza. Por isso, vamos a isso. Acho que estou nesta fase de aperfeiçoamento. Como todos nós, como todos nós. Claro. Olha, tu concordas com este matemático que diz que a incerteza é a única certeza que podemos ter? Concordo, e se calhar até juntava uma outra frase, que isso também na nossa conversa anterior falávamos que será tema de um próximo episódio, em que Roosevelt dizia que a única coisa que nós temos que temer é o medo em si. É um pouco a mesma coisa, porque na realidade, quando nós começamos a desconstruir esta incerteza, nós vamos automaticamente, se formos para um lado negativo, vamos falar de coisas, como dizias, de será que vai acontecer alguma coisa má? Portanto, é o medo, não é? Portanto, é a nossa mente automática a fazer aqui o red alert, a ansiedade, o stress de que algo está errado.
Mas se formos interpretar, se calhar de uma forma mais romantizada, como se gosta de dar, da intuição, deste gut feeling, é um pouco render-nos a este presente, não é? É saber que talvez eu esteja no sítio certo, no momento certo, a viver aquilo que tenho para viver, e se eu me render a viver esse presente, esta incerteza permite-me fluir, não é? Estar aqui nesta fluidez de que tudo está a acontecer por alguma razão, ou até podemos ir buscar aqui outra variável que é o grit, não é? Esta garra, esta atitude que nos faz, pelo menos, seguir o caminho, não é? Eu sei que há qualquer coisa que, ainda que eu não controle, ainda que eu não tenha este conhecimento profundo, que não consiga caracterizar, mas eu sei que está certo, e isto é-me dado pela intuição. É muito interessante o que estás a dizer, sim, sabes que o medo do desconhecido, né, que a gente não sabe o que é que vem, não é? Portanto, é o desconhecido, não é? É um dos medos fundamentais da humanidade, não é? E depois há várias formas de lidar com esse medo. Há pessoas que, por exemplo, se tornam exploradores e vão ao encontro do desconhecido para tentar perceber o que é que ele tem, e há pessoas que têm tanto medo que fogem do desconhecido ou adotam outro tipo de mecanismos para fugir desse desconhecido. Eu acho interessante o que estavas a dizer, sem dúvida, e concordo. Acho que, por exemplo, para mim, uma das coisas às vezes muito difíceis é este não saber, mas é o não saber às vezes em coisas práticas. Olha, dou-te um exemplo muito específico. Imagina quando nos candidatamos a qualquer coisa, seja um emprego, seja o que for, não é? Sei lá, uma grant, candidatar a um prémio, o que seja. A questão do não saber, não é? Do género, eu não sei se vou conseguir, não é? Não sei se vou alcançar o que quero. Às vezes pode nem ser o não saber de se vai acontecer uma coisa má, pode ser às vezes não saber se vou conseguir o que quero, não é? E esta incerteza, por exemplo, às vezes a mim causa-me algum stress, o não saber. Mas eu também já, e como tu dizes muito bem, já aprendi um pouco e tentei desenvolver essa capacidade de estar mais presente. Ok, estou aqui entre o ter feito a candidatura e agora este é o momento de espera. E portanto eu estou aqui, é o momento entre o antes e o depois. Tu achas que podemos de facto desenvolver a capacidade de lidar com a incerteza? Claro que sim. A questão do exemplo que deste sobre eu candidatei-me a algo e não sei se vou conseguir ou não. Esta incerteza é só colocada do lado negativo porque eu quero, não é? E o quero vem de um lado egoico, não é? É o meu ego a dar-me aqui sinais de eu quero poder. Se eu me concentrar no esforço que eu fiz, se eu tirar prazer daquilo que foi o caminho para a entrega do paper, daquilo que foi ou que está a ser a causa da avaliação para essa candidatura. Se eu estiver no momento presente, que é a jornada de fazer aquilo acontecer, o prémio será o resultado final, mas na realidade eu tirei o prazer, foi do processo até Exato. chegar lá. Portanto, já não está aquilo que se chama os end goals, não é? Exato. Portanto, já não está no fim. Portanto, eu acho que a grande diferença quando nós nos tornamos mais vulneráveis, quando nós aceitamos que não somos perfeitos, não está na obtenção do prémio em si, mas na jornada, naquela viagem que eu fiz para chegar ali. Aquilo será o extra mile, será uau, ainda bem que aconteceu, mas não está. Portanto, eu acho que é um pouco como é que nós construímos a perspectiva da coisa. Portanto, se eu tenho que construir o prazer no momento presente, porque isso depois vamos abrir aqui outra caixa de Pandora, que é o tema da felicidade, não é? Em que eu digo, só vou ser feliz se eu tiver aquele prémio. Eu acho que vou chegar, vou ter o prémio e vou continuar a perceber que não fui feliz. Porque, na realidade, eu estou a construir o meu objetivo com base na obtenção de algo e não em viver o momento presente para lá chegar. Isso também tem a ver com as expectativas, não é? Expectativas que pomos em nós próprios e que esperamos do meio que nos envolve, não é? Sem dúvida, mas acima de tudo eu acho que
seremos, toda a humanidade, muitíssimo mais feliz no dia que aprender a educar uma nova geração de forma diferente. Porque, na realidade, nós construímos um conjunto de crenças que nos são incutidas desde criança de que eu só vou ser feliz ou só vou ter sucesso se e se e se. Exato. E nunca ninguém nos educou, e se calhar talvez uma geração já dos filhos dos nossos filhos, e que têm acompanhamento e que têm acesso à informação completamente diferente e que exploram as questões mentais de uma forma diferente, vão perceber que não está no e se, vai estar no agora, vai estar a eu conhecer-me a mim próprio, a eu dar este espaço para esta vulnerabilidade, a tantas outras coisas. Portanto, é recodificar, ressignificar estes códigos e estas crenças e esta educação que nós tivemos. Sim, porque, por exemplo, a incerteza também pode dar prazer, não é? Eu estou a pensar, por exemplo, um livro que nós possamos ler e não sabemos como é que vai acabar, um filme que não sabemos como é que vai acabar. Aliás, muita gente detesta os spoilers dos filmes, não é? Detesta que se fale no final dos filmes porque quer ficar a ver o filme sem saber o que é que vai acontecer, não é? E portanto, se calhar é interessante que nós possamos ter essa atitude em relação a filmes ou livros e depois não temos na nossa vida do dia a dia, não é? Interessante isso. Claro. É manter este equilíbrio, porque quando nós vamos procurar este sentimento, o que é que na realidade é essa incerteza, por exemplo, do fim do livro, de um filme que estamos a ver? É aquele formigueiro, não é? Exato, exato. Aquelas borboletas no estômago. E por isso este lado intuitivo, que é considerado, ou que é chamado em inglês de gut feeling, tem muito a ver com os estímulos que nós mandamos e que se sentem ali no estômago. E muitas vezes, até nas próprias relações, no início de uma relação em que as pessoas não sabem se vai dar certo, não é? Exato, Portanto, voltamos sim. a ter a incerteza. Exatamente, exatamente. São aquelas borboletas de que a mensagem tocou e nós não sabemos qual é o conteúdo. É uma forma também positiva e boa e prazerosa que a incerteza nos traz. Eu acho que quando trazemos o controlo e a parte do ego, e eu querer ter essa sensação de segurança que nunca vai ser dada, portanto, porque é sempre uma ilusão, é que passamos a sofrer, passamos a estar do lado negativo da incerteza. Exato, exato. Eu acho que tem a ver talvez com encarar a incerteza como uma surpresa, não é? Uma surpresa que pode ser boa, não é? Ou seja, é quase como dar o benefício da dúvida à incerteza, no sentido de se calhar pode ser bom, não é? Em vez de: "Ai, vai ser mau e sabe-se lá o que é que vai acontecer. Ai, de certeza que vai ser mau". Não, se calhar é ficar naquele, como tu dizias há pouco, naquele equilíbrio do: "Olha, deixa lá ver o que é que vai ser", não é? Claro, porque a nossa mente, na realidade, alterna em momentos e automaticamente entre o passado e o futuro, não é? Uhum, Portanto, sim, nós não conseguimos processar toda a informação. Há um livro que fala disto de uma forma brilhante, que é o Blink, e ele explica exatamente que nós temos como se fosse um computador gigante dentro de nós, que explora quase todas as opções automaticamente, porque estamos nós a alternar também entre o consciente e o inconsciente, o pensamento consciente e o pensamento inconsciente, porque agimos no automático e por isso é que conseguimos fazer tantas tarefas, porque estamos em modo automático. Nós temos uma rotina de manhã que fazemos em modo automático. Se vem um caminhão contra nós no meio da rua, eu não vou ver todas as possibilidades, eu vou agir de forma instintiva. Mas, na realidade, há um processo que acontece dentro de nós e que nos vai segurando, enquanto seres humanos, sobre as coisas, mas que nem todo está do lado consciente e racional. E pronto, não... Sim. Não, eu ia dizer que às vezes a incerteza, porque os exemplos que eu dei, dos livros e dos filmes, se calhar são exemplos em que, como é que eu ia dizer? O risco é pequeno, não é?
Ou seja, nós não sabemos o que vai acontecer, é um risco mínimo. Em situações mais, com maior risco, não é? Em que nós não sabemos o que é que vai acontecer, há todo um conjunto de reações inconscientes e conscientes, não é? Que vêm ao de cima, não é? Para lidar com essa situação. E, por exemplo, há pessoas que reagem na incerteza, hum, agarrando-se a esta ideia de que é necessário alguém que nos salve, não é? Em grandes Hum, momentos de incerteza, não é? Por exemplo, quando há uma guerra, como estamos a acontecer, ou como houve uma pandemia, há muito esta necessidade, às vezes quase coletiva, de temos que nos agarrar a alguma coisa, não é? E tem que haver alguém que nos salve. Numas situações pode ser o governo, noutras situações pode ser um guru, noutras situações pode ser alguém, e não há muito esta ideia de agência própria, ou seja, de que nós podemos lidar com a incerteza e talvez até encontrar um caminho próprio no meio da incerteza, não é? O que achas? concordo em absoluto e estava a tentar encontrar alguns exemplos de como é que nós, na realidade, acabamos por nos comportar. Em coisas mais triviais, nós perguntamos à nossa rede de amigos, não é? O que é que tu Uhum, achas disto? O que é que tu achas daquilo? Deste exemplo, vários exemplos. Quando o desconhecido é demasiado grande, como foi a situação da pandemia, e eu posso falar pela minha experiência, uhum, no nosso caso, nós, não vivendo em Portugal, o que acabou por acontecer foi fechámos a fábrica com 750 trabalhadores a viver dentro. E uhum. na altura, aquilo que era o nosso guião de comportamento era aquilo que nós estávamos a ver a acontecer em Portugal. E Certo, lembro-me de, ok, fechámos as pessoas a trabalhar para conseguir manter o país a viver e criámos uma série de condições para que psicologicamente as pessoas também estivessem bem, não é? Eu lembro-me que na altura a sensação que se tinha era vamos sair à rua, cai-nos um raio em cima e pronto. Não sei, eu estou a dramatizar, como é óbvio, mas de facto a vida continua, mas nós não sabemos bem se continua porque nós não sabemos tangivelmente, isto não é tangível, portanto não certo. estávamos a perceber porque não tínhamos sequer ninguém doente à nossa volta. E lembro-me dos momentos de solidão e devido à minha atividade profissional, eu acabava por lidar com muitas pessoas e lembro-me de pensar, mas será que eu vou voltar à Europa? Mas será que eu vou... Portanto, e de repente, isto era um misto estranho, porque ao mesmo tempo parecia que estava tudo normal, mas não se viam pessoas. E eu circulava, porque eu tinha uma autorização especial para circular. E eu ouvia passarinhos onde nunca ouvi passarinhos e era tudo estranho, mas ao mesmo tempo tranquilo. Portanto, eu Uhum. tenho aqui uma relação com o tema pandemia hum, que, pronto, parece até quase esquizofrénica, porque, porque, ok, tinha 750 pessoas fechadas, mas eu circulava, mas eu via a minha vida normal, só que depois não tinha tudo fechado, portanto, Exato. lá está, ressignificar aquilo que eram as nossas crenças e os nossos códigos, tipo, aquilo que era o normal passou a ser estranho, aquilo que nós ambicionávamos, eu acho que acima de tudo foi aceitar o não controle. Aquilo que, Exato, exato. eu agora posso viajar quando eu quiser. Não, não vais a lado nenhum porque nem sequer o país está fechado. Pronto, e a palavra foi muito rendição. Quando tu te rendes, quando este lado de eu não sei quando é que vai acontecer, eu não sei quando é que vou voltar à Europa, eu não sei. E quando tu aceitas este não sei, eu acho que as coisas vêm com outra tranquilidade. Se tu estás a Uhum. viver isto é porque alguma coisa vais ter que aprender com isto. E quando tu aceitas que vais aprender alguma coisa, as coisas tornam-se mais leves. E eu penso que muda tudo, esta Uhum. rendição. Eu definiria, é mesmo este surrender, Uhum. que foi bastante transformador no meu caso. Uhum. Estavas a falar
E eu estava a pensar precisamente nisso e na capacidade de adaptar, de nós nos adaptarmos, não é, à mudança e ao que está a mudar, que não é fácil, não é? Isso tu estás a dizer, concordo perfeitamente. Esta necessidade às vezes de simplesmente aceitar o que está a acontecer, dado que não há mais nada que possamos fazer, não é? Sobretudo quando as coisas estão para além da nossa capacidade de as controlar. Embora eu acho que isso é um processo, que não acontece de um dia para o outro e a pandemia aconteceu e foi uma oportunidade para desenvolver isso, mas é um processo que implica um grande autoconhecimento, não achas? Sem dúvida, porque a mente para permanecer no poder está constantemente a tentar encobrir o momento presente, não é? Então, tu sofres porque este sofrimento ao nível do pensamento ou é um julgamento ou é uma resistência, estás sempre neste conflito, sempre, Uhum, sim. sempre. Mas é importante perceber que o que nós pensamos não é necessariamente a realidade, não é? Ou Não, seja, não, às vezes até o que está dentro da nossa mente não tem nada a ver com a realidade, não é? O que não, nós porque a nossa pensamos. mente mente. Exato, sim, bastante. E não só a mente, não é, a nossa percepção, por exemplo, também não nos dá toda a informação, que está na realidade à nossa volta, não é? E é importante também perceber isto, que é o que se passa na nossa mente, os nossos pensamentos, nem sempre são a realidade, e até eu até arriscaria a dizer que a maior parte das vezes não são, não é? Sem dúvida. E nós às vezes temos as provas disso na nossa vida, né, quantas vezes nós pensamos: "Epá, isto vai ser uma chatice", ou "Isto vai ser muito difícil", ou isto e depois nós vamos e vamos e vamos e acaba por não ser, não é? É claro que às vezes também somos surpreendidos, mas isso é a essência da vida, não é? A vida não é uma coisa estática, nem é uma coisa que isto é sempre igual, não é? E essa aceitação que tu falas, eu acho que é muito importante e ao mesmo tempo muito difícil de alcançar. É Hã, verdade. Sim, desculpa, concluir. não, diz, não, não, diz. Não, porque eu muitas das vezes, quando as pessoas dizem coisas que nos ferem, normalmente não estão naquilo que as pessoas estão a dizer. Hum, E há um livro que eu acho fantástico, um livro super simples, que recomendo, que se chamam As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, da Lise, acho que se diz Bourbeau. Eu sou disléxica, portanto, não sei se estou a dizer corretamente. E hum, esse livro explica que todos nós temos 5 feridas emocionais. Normalmente existem 2 que se evidenciam mais do que outras. Estamos a falar das feridas do abandono, da injustiça, da rejeição, da humilhação e da traição. certo. E este livro explica, não só do ponto de vista da fisionomia humana, nós reconhecermos a ferida do outro. Portanto, o formato do corpo do outro ajuda-nos a perceber, bem como as bengalas verbais, bem como os gostos ao nível da alimentação. E, de facto, isto para justificar que as nossas crenças, aquilo que emocionalmente ficou gravado dentro de nós, não tem a ver com o que o outro nos está a dizer. Isto Uhum. desengata gatilhos que nos levam a sentir ou a achar ou a acreditar em coisas que só existem na nossa Na cabeça. nossa mente. Exato. Por isso, Exato. é difícil às vezes tu estás a dizer mas não é isso que eu estou a querer dizer. Não, é isto porque eu estou a sentir. E N discussões são desencadeadas desta maneira. Porquê? Não foi aquilo que nós dissemos ou que o outro nos disse a nós. É o gatilho que aquilo desencadeou pela nossa ferida emocional. Está Uhum. em nós, não está no outro. Está em nós. Por isso é mesmo muito difícil e é um processo isto. Não se acorda de manhã e de repente, eu tenho isto, eu ganhei conhecimento de que... Não. É um processo e é um processo muitas vezes doloroso. E Por que isso demora, às vezes demora muito demora tempo também, não é? uma Exatamente. vida, quando já estamos assim mais perfeitinhos, não é? Pronto, corremos. Eu estava a pensar, eu estavas a falar nisso, isso é muito verdade o que tu dizes, eu concordo,
E estava a pensar porque nós temos muito essa tendência, nós, seres humanos, e não só porque temos essa tendência, porque o nosso cérebro tem de facto tendência também para o fazer, chama-se mesmo o default mechanism ou o mecanismo por defeito. Isto tem a ver com a evolução e tem a ver com o nosso, desenvolvimento enquanto espécie, em que o nosso cérebro tem de facto um sistema que tende para a negatividade. Isto é por razões de sobrevivência apenas, e nós tendemos, não só por causa disso, mas isso também é um fator a ter em conta, muitas vezes a ter o tal pensamento catastrófico, não é? Em que atribuímos interpretações negativas e ameaçadoras quando as situações não são muito claras ou quando alguém nos diz alguma coisa, mas se calhar nós não percebemos bem o que é que a pessoa está a dizer, não é? E se Hum. calhar nós temos consciência disto e pensarmos nas situações na nossa vida em que isto acontece, em que nós tivemos essa percepção que nos estava a acontecer, se calhar pode nos ajudar para situações no futuro, não é? Sim, mas existem aquelas pessoas que veem tendencialmente o copo meio vazio sempre. Depois Sim, existem aquelas que veem meio cheio. Depois existem aquelas que se treinam, não é? Treinam a sua exato. mente para conseguir, de facto, não ter essa atração para a vertigem, vamos pôr assim. Porque existem muitas pessoas que não sabem e que sentem, de facto, esta tendência para a atração pelo lado catastrófico. A Sim, nossa mente é um músculo que necessita de sim. ser treinado. E depende de cada um de nós. Eu acho é que nem todas as pessoas, quando tu tentas devolver, e eu já tive com algumas amigas este exemplo de ouvir uma tamanha barbaridade que ela estava a dizer de si própria, numa autopunição tão grande, e eu pensava para mim, tipo, ela não tem noção da barbaridade que está a dizer. E Uhum. devolvia a frase e dizia: atenção que tu disseste isto. Não, não disse nada. Eu, não, tu disseste. Tipo, reflete sobre isto, porque isto é gravíssimo o que tu estás a dizer. Então parece que as pessoas entram num processo autodestrutivo porque é mais confortável estar no queixume, na Uhum. tragédia, do não sou capaz, do não quero, na inércia do movimento. Uhum. E por isso é este despertar, este acordar para fazer diferente é necessário, mas as pessoas também muitas vezes não conseguem fazer sozinhas. Portanto, Verdade. há que existir um querer, há que saber pedir ajuda. Eu gosto muito do. As pessoas, quando eu era miúda, diziam-me assim: tu és muito orientada por objetivos. E eu na altura, não, se calhar não tinha noção da dimensão do impacto que aquela frase tinha, se calhar quando eu tinha 12 ou 13 anos. E, de facto, quando tu colocas um objetivo, é como se tu colocasses uma estrela guia no teu céu, não Uhum. é? Alguém dizia que quando tu colocas um objetivo, aceleras o relógio do tempo, não é? Tu Uhum. aceleras a velocidade com que as coisas. Porquê? Porque te permite ter clareza. É o E a foco, clareza né? Pois, o é, foco. não tem a ver com a certeza de que vai acontecer ali. É a certeza de que eu quero fazer aquele caminho. E posso chegar lá e o caminho não ser bom ou não ser certo. Mas permite clareza e permite-me construir este drive, não é? Uhum. Há pouco falávamos de grito, falávamos de garra. E eu gosto muito disto porque não só trabalho uma cerveja que tem como assinatura garra, não foi inventado por mim, eu quando cá cheguei já existia, mas acho que tem muito a ver com esta atitude, com esta perseverança de seguir, não é? Tu constróis o teu objetivo, tu te clarificas para onde é que queres ir, tu não podes ser brilhante do ponto de vista do teu talento, mas de facto se tiveres a perseverança, se tiveres a habilidade, se estudares, portanto, isto pode ser treinado. Uhum. Portanto, tu não nasces um ser 100% perfeito, talentoso e iluminado, mas não, se tu tiveres este objetivo, este foco, esta determinação, esta resiliência e treinares, eu acho que tu consegues, qualquer ser humano consegue chegar. Portanto, e isto permite
segurança, que a incerteza pode permanecer lá como pano de fundo, mas que tu continuas, mesmo com medo, vais. É um bocado desenvolver um propósito, não é? É um bocado É, como desenvolver um propósito na vida, que podem ser vários, não temos que ter só um propósito, não é? Podemos ter vários. Mas é um pouco isso. É ter um é, propósito e depois trabalhar para lá chegar, não é? sem dúvida, sem dúvida. Eles costumam, nesse livro do Grit, eles dizem que o esforço vale o dobro na equação. Uhum. Porque aquilo existia uma métrica de avaliação do talento dos alunos, portanto há ali vários exemplos no vídeo, mas o esforço vale o dobro, portanto tu podes não Exato. ter o talento nato XPTZ, mas se te esforçares o dobro tu chegas lá. E o propósito tem muito, tem ainda outras variáveis, que é o meu propósito pode ser estar aqui agora e estar aqui com a minha família e viver este momento. Não tem que ser necessariamente o propósito de vou transformar o mundo aqui e Exato. ali de outra maneira. Portanto, também muitas vezes as pessoas sentem-se melindradas ou esmagadas, overwhelmed, não é? De o que é o propósito? Qual é o meu propósito de Sim, sim, vida? sim, Não sim, é? sim. Podem ser coisas simples. Este estar aqui e agora, estar com a minha família e viver neste equilíbrio, não quer estar longe, pode ser o meu propósito. E está tudo Claro, bem. Não tem que claro. ser nada gigante, vamos por assim. O propósito serve um pouco como isso que tu dizias há pouco, como uma estrela guia que nos dá o foco. E claro, o propósito não tem que ser transformar o mundo, nem tem que ser uma coisa grande, pode ser uma coisa simples, mas é uma coisa para a qual nós transportamos o nosso foco e a nossa vontade e a nossa capacidade de, de transformar, de nos autotransformarmos e alcançarmos aquilo que queremos, sem dúvida. Porque, na verdade, alcançar aquilo que queremos implica sempre um processo e sempre algum trabalho, eu diria, não é? Este trabalho interpretado de diferentes maneiras. E acho que se nós tivermos essa estrela guia ou esse propósito, ajuda a direcionar a energia para esse objetivo. Sem dúvida, Anabela. Independentemente do propósito que seja, não é? Na verdade, se calhar nem interessa muito qual é que é o propósito, não é? Desde que ele existe é o que interessa. Eu acho que foi Claro. o Einstein, eu posso estar agora aqui a inventar que foi o Einstein, mas eu acho que foi o Einstein que disse que, grande parte da criação, era portanto, a maior percentagem estava no suor e não tanto no suor Um para talento. sim. Nem tanto no talento, não era? Era mais no suor No do que suor, no talento. trabalho, na dedicação, eu acho que também tem a ver com isso, né, dedicar, prestar atenção, direcionar o foco, lá está. Isso já é meio caminho andado, não é? Sim, eu acho que, sei lá, até ao fim dos meus anos dos 30, não é? Hum, eu não saberia verbalizar o que era o meu propósito. Eu não Hum, saberia. E tinha muita dificuldade em separar aquilo que era o meu lado profissional do meu lado humano, só uhum, enquanto pessoa, não é? sim, E eu acho que nós não conseguimos verbalizar o nosso propósito enquanto não soubermos quem é que nós somos. Verdadeiramente, de forma honesta. Um, e eu, quando tive um exercício com uma life coacher que é a cama da morte. E a cama da morte, o nome assusta, não é? Mas é um exercício onde nós somos conduzidos a experienciar os minutos antes de morrermos. uhum. Então Também fiz esse exercício. e no meu caso, tipo, olhamos para os pés da cama, quem é que está lá está nos pés da cama, que coisas é que eu gostava de dizer, e é uma experiência muito, muito interessante, porque no meu caso, aquela que era a minha experiência, permitiu-me identificar de facto o meu propósito. Uhum, Se eu tivesse que olhar para trás e que legado é que eu gostava de ter deixado,
aquilo resumiu-se a uma frase, que era, de alguma maneira, ter tocado as pessoas. Interessante, muito interessante. E isto foi o que este exercício me permitiu chegar. E quando eu racionalizo depois sobre isto, até do ponto de vista profissional, eu olho para trás e acho que é isso que eu tenho feito. De uma forma ou de outra, tu acabas sempre por deixar uma marca tua nas pessoas. E o facto de viver fora de Portugal, eu acho que tu acabas por ter esta situação ou ter a dimensão desta escala um bocadinho maior. Porque se calhar as pessoas não têm tantas experiências, tanto mundo, as coisas são muito mais verdadeiras até, sabes? Tipo, muito mais diretas, muito mais impactantes, tu transformas muito mais a vida das pessoas. E por isso é que eu costumo dizer que quando as pessoas dizem, mas se tu trabalhas muito, estás sempre a trabalhar, mas eu não sinto como seja Um trabalho. 100% de trabalho, não é? Claro. É tipo, parece que tu estás a fazer uma missão. Tipo, isto é a Claro. tua missão de vida, está alinhado com a tua missão de vida, está alinhado com o teu propósito. E enquanto assim for, e enquanto fores felizes a fazer isto, está tudo certo, Exato. parece-me. Eu acho até que quando nós fazemos isso, é quase como suportamos quase tudo, não é? O cansaço, os conflitos, as preocupações, não é? Tudo isso diminui face a essa sensação de que estou a fazer aquilo que é suposto eu estar a fazer e que me faz sentir bem. Sem dúvida. Parece que E eu, baixas o volume das outras coisas todas. Pronto, baixa o exatamente, volume. exatamente, exatamente. E isso facilita muito. Facilita muito não só o fazer as coisas, não é? Portanto, concretizar o que se está a fazer, como facilita muito perceber os nossos mecanismos e perceber como lidar com as coisas. Porque nós, quando estamos numa fase ou numa situação interior de mais equilíbrio e mais bem-estar, temos toda uma capacidade para lidar com as coisas que não temos quando estamos em desequilíbrio interior, não é? Claro. E portanto, Irritação, exato, frustração, claro. exato. E o alcance desse, o mais possível, não é? Desse equilíbrio interior, também é algo que se calhar tem que ser trabalhado para se conseguir lidar com, não só com a incerteza, mas para se conseguir lidar com todas as coisas que acontecem com as quais nós não estamos à espera, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, enquanto estava-te a ouvir, de repente veio-me aqui uma mensagem que é, que é um outro conceito, que é o ser trabalhado. Muitas vezes as nossas inseguranças vêm da nossa criança interior, que nós Sim. muitas vezes temos conhecimento que ela existe, não é? E que Uhum. precisa de ser acarinhada, de lhe ter, olha, que sejam garantidas as necessidades básicas de vida, não é? De sobrevivência, De exato. sobrevivência, sem dúvida. E lá está, quando ela se sente acolhida, amada, protegida, está tudo bem. Não tens problema nenhum na tua vida. Só quando não lhe dás atenção, parece que as coisas, o volume aumenta. Portanto, e isto vem tudo do autoconhecimento. Portanto, quando Sim, tu abres esta oportunidade de entender estes gatilhos e porque é que eles acontecem, e começas a ouvir outras coisas, dar voz a outro lado, começas a perceber que afinal não és vítima. Afinal, tu podes estar ao comando das coisas. É só saber ouvi-las. E ouvi-las no tempo certo. Porque é muito mais fácil eu dizer que sou uma consequência dos outros do que eu liderar a minha vida. E isto dá trabalho. Dá sim, trabalho. e a responsabilidade por quem eu Sem sou e por dúvida. aquilo que faço, não é? Sem Pois. dúvida. Pois, dá muito trabalho. Mas e não é só o trabalho, é muito custoso emocionalmente às vezes, custa muito. E às vezes é mais fácil, utilizar o caminho do escapismo, não é? Escapar, de alguma forma, em vez de, como tu dizes, tomar a responsabilidade.
porque é muito mais fácil. E às vezes eu costumo dizer, claro que qualquer pessoa, e isto hoje em dia com as redes sociais acontece muito, é tão mais fácil eu estar sentada no meu sofá a dar opiniões e a fazer comentários nas redes sociais, por exemplo, sobre alguém, do que, por exemplo, e na minha experiência pessoal, conceber, produzir e apresentar um podcast, não é? Pois, É sem dúvida, muito, não é? mas não consigo. Eu, quando começo, aquelas pessoas que utilizam as redes sociais para disseminar negativismo, julgamento, não consigo. Não consigo. A sério, não. É, É é porque eu difícil de gerir. acho que às vezes repara, nós temos que pensar, eu costumo dizer que se nós conseguíssemos ver todas as feridas que cada um de nós carrega, era tudo tão mais simples e tão mais fácil. Porque às vezes as pessoas é um bocado como a road rage, não é? E isso está estudado cientificamente. As pessoas mais facilmente, atrás de um volante de um carro, são capazes de ser violentas, mas que não seja verbalmente, já para não falar fisicamente. Uma pessoa pode ser a pessoa mais simpática, mais agradável, mais pacífica do mundo. E quando é posta atrás de um volante de um carro e numa situação de stress no trânsito, pode se transformar num monstro. E isto tem a ver com o contexto em que a pessoa está. E isto também significa que nós podemos ser postos à prova com as situações que nos acontecem e mesmo nós às vezes surpreendemos connosco próprios, porque nós achamos, eu sou este tipo de pessoa, e de repente há uma coisa que acontece e nós percebemos, se calhar afinal não sou assim tanto. E portanto, isto tem muito a ver com o tal autoconhecimento como falavas, mas também com esta capacidade de ver, de processar o que está a acontecer. E eu acho que muitas vezes nós não fazemos isso. E as pessoas que vão para as redes sociais e fazer comentários negativos não fazem esse processamento, não fazem essa Não. avaliação do que está a acontecer, de quem é aquela pessoa, de que porque aquela pessoa pode ser mais visível socialmente, não quer dizer que não seja uma pessoa e que não tenha tantos outros limites e qualidades como a própria pessoa que está a fazer comentários, porque simplesmente o contexto é diferente. Porque, como sabemos, a maior parte das pessoas que fazem esses comentários, se estivesse frente a frente com a pessoa para quem está a comentar, se calhar não diria nem metade daquilo que diz nas redes sociais, não é? O permanente julgamento, as pessoas estão em permanente julgamento dos outros. Sim. E isso eu tenho alguma dificuldade. Talvez uma dificuldade até bastante grande de voltar a viver em Portugal. Mas porque achas que em Portugal isso é mais acho, premente? Acho. Bom, não sei, eu já vivo há 9 anos fora de Portugal e cada vez que regresso tenho essa sensação. Se calhar porque é um meio mais pequeno, se calhar existe alguma coisa aqui do fado, de lamúria, de não sei, mas quando vamos para comunidades mais mescladas, vamos assim dizer, com nacionalidades e com culturas mais mescladas, isso não é tão evidente. Não é tão evidente esse apontar de dedo. Aquilo que às vezes eu sinto é as pessoas estão permanentemente a criticar o outro, a apontar o dedo, mas nunca fizeram nada diferente, nem sequer tentaram. Portanto, e o outro que até tentou e até pode ter falhado, nem tem mérito de ter tentado, porque o dedo Verdade, está sim. sempre apontado. E é isto, mas por que não? Mas porquê é que nós não aceitamos que somos todos diferentes? Mas porquê que nós temos esta necessidade permanente de criticar o outro? E se o outro foge do meu padrão, está errado. Não está. Ele está só a ser ele. E eu acho que esta é a grande evolução que a humanidade precisa de fazer, é aceitar que o outro é diferente de mim. Ponto. Não é melhor nem pior, é diferente de mim. Sim, É embora ter isso seja... empatia.
Sim, embora isso seja uma tarefa herculeana, não é? Aliás, como se tem visto ultimamente, eu acho que a nossa sociedade, quer a portuguesa, quer a nossa sociedade humana, está cada vez mais a clivar, não é? A dividir, em que há certas coisas que já são inaceitáveis e que antes não eram sequer motivo para grande referência ou para grande, enfim, eh, para grande menção. E estou a pensar, por exemplo, neste momento o que aconteceu na cerimónia dos Oscars, em que o Will Smith deu uma bufetada no Chris Rock. E isto eu acho que é o resultado de várias coisas, possivelmente o resultado de muito tempo, e o Will Smith não é diferente das outras pessoas e não é diferente de todos nós. Muito tempo por causa de uma pandemia em que nós reprimimos muitas emoções, muitas frustrações, e porque, como tu dizes, já há o julgamento da sociedade em que não nos permite, às vezes, ter a segurança para sermos como nós somos e para dizermos exatamente o que estamos a sentir. E uma das coisas que podemos estar a sentir é precisamente a frustração, e depois tudo isto reprime, e depois tudo isto vem ao de cima, e às vezes vem assim como tu dizes, vem com crítica, e vem com violência ou com agressão, não tendo essa empatia e não olhando para o outro como ele é uma pessoa como eu. Se calhar expressa-se de maneira diferente, ou é mesmo diferente, é mais alto, é mais baixo, é o que seja, mas é uma pessoa como eu. E eu acho que a nossa sociedade, não só a portuguesa, mas no geral, cada vez mais esta cultura do cancelamento, esta cultura do não, porque não se pode dizer isto assim, não se pode dizer isto de outra maneira, e quando alguém o faz, tem que ser penalizado. E penalizado de uma forma agressiva e de uma forma, às vezes até violenta e às vezes até muito desagradável. E eu concordo contigo, eu acho que isso é a grande transformação, se calhar, que a pandemia nos pediu, era para sermos mais empáticos, era para sermos mais equitativos, era para olharmos para os outros como seres humanos que somos todos, mas eu acho que se calhar não conseguimos fazer isso bem. Verdade. Eu sobre o tema do que aconteceu nos Oscars, e sem retirar uma vírgula daquilo que disseste, eu li uma outra teoria que ressoou em mim, que foi, eu acho que aquilo foi todo encenado. Então, o que é a história do todo encenado? 3 dias antes da cerimónia dos Oscars, a Pfizer publica que estava na fase 3 dos ensaios clínicos para um medicamento, para o tratamento da alopecia, acho que é assim que se diz. Pronto. Uhum. Foi publicado 3 dias antes do Oscars e a dizer que tinha resultados positivos lá para o medicamento. E de repente tu começas a questionar, nunca ouviste falar da doença, e se formos pesquisar, a única pessoa que aparece com a doença é a Jada Smith, não é? Portanto, que nos parece uma coincidência muito grande de 3 dias depois aparecer a única pessoa, toda a comunicação social global, portanto, o mundo inteiro, esteve a falar daquele cenário. Tiveste as ações da Pfizer a subir na bolsa a não sei quantos por cento, e de repente vais a investigar, e quem é que patrocina a cerimónia dos Globos? Muito bem, a Pfizer. Mas tu achas que agora estamos um Estou pouco na teoria da conspiração. sim, estamos um pouco a desviar-nos do nosso tema, mas ainda assim, gostava de perguntar isto, mas tu não achas que é um grande sacrifício? O Will Smith praticamente destruiu a carreira dele e tinha ganho um Oscar. Praticamente destruiu a carreira dele, ele demitiu-se da academia e entretanto várias pessoas a condenar, e por aí fora. Tu não achas Claro. que foi um grande achas que ele faria isso só por uma questão de dinheiro? Não sei, não sei. O ser humano é um ser estranho, não é? Mas eu gostava de exaltar aqui um detalhe, que é o lado ao contrário, que é estes textos,
estas piadas dos hosts não são escritos pelas pessoas que os dizem. São escritos por uma equipa que revê estes textos e que trabalha nestes textos semanas e meses para esta cerimónia e que não se pode atribuir responsabilidade nenhuma a quem o disse, não é? Por outro lado, portanto, quem conhece a indústria sabe perfeitamente disto. Portanto, atribuírem as culpas aqui, porque há limites para o humor. Eu vou fazer aqui um parênteses. Ele foi um senhor não ter reagido e ter continuado a cerimónia. Uma grande resiliência mesmo. É isso mesmo, é. Os teus, eu imagino aquele momento, aquela mente, não é? Os red alerts todos, a vê-lo a subir ao palco, a pensar, a ler o texto, a manter a postura, a olhar para a câmara, de repente leva um tabefe e ainda continua a cerimónia. Portanto, isto é de uma resiliência, de um autocontrole, de um autoconhecimento brutal. Eu Muito acho grande, que é. Ainda assim, esta teoria toda também me parece muito interessante. Sim, sem nos parecer absurdo que alguém possa achar que tu estás completamente fora de controle e achas que podes fazer aquilo que fizeste e subir ao palco e agredir outra pessoa. Portanto, eu acho que foi tudo muito, muito infeliz, mas ainda assim volto a olhar para o lado positivo. A resiliência do Chris e trazer para debate público a saúde mental. Sim. Portanto, acho que é o lado positivo deste momento. Sim. Voltando à nossa incerteza, uma das coisas que, por exemplo, acontece quando nós estamos a viver uma situação muito incerta é o desenvolvimento de uma preocupação extrema, não é? Nós ficamos muito preocupados. E tu não achas que às vezes esta preocupação excessiva pode ser uma forma, ou pode resultar talvez mais, numa paralisação, porque leva-nos depois a não agir? Ou seja, é completamente contraprodutivo, não é? Não fazemos nada, não é? Como é que se reage a isso? Ficamos obcecados por aquele momento, não é? Tudo gira ali à volta. E acho que isso agrava-se com a idade. Eu acho que nós, quando somos mais jovens, temos ali aquele quase temos um avatar nosso, não é? Que somos invencíveis e nada nos acontece e vai acontecer. E agora, conforme a idade vai avançando, tu já tens mais respeito pela incerteza, no sentido em que levas mais tempo a tomar decisões porque ela ocupa mais espaço e mais tempo da tua atenção, sem dúvida. Mas eu, pelo meu lado mais positivo, eu acredito que o movimento gera resultados, sejam eles quais forem, e ficar parado não me leva a lado nenhum. Sim. Portanto, eu vou sempre acreditar que é melhor eu tomar uma decisão, porque senão outros vão tomar essa decisão por mim, e eu prefiro estar ao comando das minhas decisões, e ao mesmo tempo eu posso não fazer tudo certo, mas pelo menos tentei fazê-lo. E fazê-lo com verdade. Eu posso não ter a certeza de tudo, mas se eu honrar a minha decisão naquele momento, eu costumo dizer, aquilo que é feito com o coração no sítio certo vai sempre correr bem. E repito este mantra para mim. Portanto, é uma forma de, se calhar, uma bengala que eu tenho para controlar essa ansiedade e essa incerteza que muitas vezes surge. Por isso, eu acredito que ficar parado não me vai levar a lado nenhum. Portanto, ficar ali obsessiva, vou dizer, ok, eu posso ter esta incerteza até o dia X. Eu depois deste dia tenho que tomar uma decisão, esquerda ou direita. Mas não vou permitir empurrar mais essa decisão. Exato, até porque a preocupação na verdade não resolve nada, não é? Nada. Ou seja, a preocupação é um bocado um loop. Estamos ali preocupados, mas não estamos a pensar em possíveis soluções enquanto estamos preocupados, não é? E isso é um bom exemplo, Anabela, porque eu tive um exercício com uma pessoa da minha equipa há uns tempos em que eu olhei e senti que ele não estava bem. Estava triste, estava cabisbaixo e chamei-o.
à minha sala e perguntei: está tudo bem? E ele comentava comigo que estava muito desiludido, acho que era a palavra, porque ele tinha saído de um departamento para o outro e que tinha ido a esse departamento e sentia que as pessoas estavam desmoralizadas, não pela saída dele, mas por outras circunstâncias. E eu perguntei-lhe: mas há alguma coisa que nós os dois possamos fazer? Há alguma ideia que tu tenhas e que queiras pôr em cima da mesa que nós podemos ajudar o departamento a transformar aqui alguma situação? E ele responde: não. Então, estás a ocupar a tua mente com isso porquê? E estás-te a sentir assim tão triste porquê? Alguma coisa que a gente possa fazer? Não. Então, espera. E é isto que é muitas vezes necessário fazer. Eu estou a sofrer com uma coisa que eu posso controlar? Está no meu poder transformar isto de alguma maneira? Ou eu estou só a alimentar o meu ego e este lado negativo porque as pessoas e porque a nossa mente nos conduz para aí? Às vezes é necessário. Para, pensa, posso mudar, posso controlar, posso fazer? Não. Então, next. Move on. Eu concordo, mas acho também que às vezes as pessoas não sentem que têm capacidade para o fazer. E como tu dizias há pouco e muito bem, nesse caso então, o melhor é procurar ajuda, não é? Claro, claro, claro. E eu, como líder, senti que aquilo não estava bem e fui E perguntar. atuaste, exatamente. Claro. Tu achas que nós seres humanos, hum, nesta questão da incerteza, que pelos vistos vamos continuar a ter incerteza nos próximos tempos, não é? Portanto, se calhar o melhor é nós arranjarmos maneira de nos habituarmos a isto, por mais difícil que seja, não é? Porque pelos vistos não vamos ter grande estabilidade ou certeza nos próximos tempos. Esperemos que não, mas para já não temos indicações de que a situação vá mudar. Achas que no sentido de nós podermos lidar com a incerteza ou pelo menos lidarmos com uma situação que pode ser prolongada ou não, de incerteza, hum, temos que, para além de tudo aquilo que nós já dissemos, não é? Do autoconhecimento, do olhar para as coisas de outra maneira, mas temos que fazer um esforço assim tão grande ou não? Ou se calhar é mais fácil do que aquilo que a gente pensa? O que é que tu achas? Bom, em primeiro lugar, eu acho sempre que é mais fácil do que nós pensamos. O autoconhecimento não é nenhum bicho-papão que nos vai atacar à meia da noite. Portanto, primeiro, não é. E quanto mais tempo levarmos a tomar esta decisão de olhar para dentro, mais doloroso será. Portanto, tem que existir. Eu costumo dizer que isto tem que ser uma decisão individual. A pessoa tem que perceber que quer fazer esta viagem. Portanto, eu nem sei explicar como é que isto começa, na realidade. Não tenho noção de existir nenhum clique, nenhum momento. Vai acontecendo. Se calhar é diferente para cada pessoa, não é? Se calhar. Sem dúvida. Mas acredito que se eu tivesse que identificar como é que estes fatores externos impactam, eu diria que trouxeram duas coisas essencialmente. Primeiro, sentido de urgência para o viver o agora, e se eu tenho que ser feliz é agora, porque amanhã pode não existir. E depois é perceber que eu não estou no controle de nada. Uhum. Não estou no controle de nada. Portanto, se eu puder de alguma maneira aceitar, contribuir, melhorar, ter maior empatia por tudo, eu acho que vai ser uma viagem mais fácil. Portanto, eu acho que a pandemia foi aqui um primeiro embate para as pessoas olharem coisas que eram insignificantes, como nós passávamos o tempo todo nos escritórios e acho que as pessoas em casa toleravam-se. As pessoas não se conheciam verdadeiramente.
e passaram-se a intolerar. Por isso é que nós vimos tantas pessoas a se separarem. Sim. Nunca tiveram conversas profundas, não é? Essas conversas tinham com os amigos, com outras pessoas. Esta necessidade de dizer aqui dói, ou ganha um sentido de urgência, que é eu não estou confortável com isto e nem sequer sei explicar o que é isto, mas aqui dói, ou eu não consigo respirar, ou parece que tenho uma bola no peito. Acho que toda a gente teve amigos que diziam isto, que nos relatavam situações destas. E isto é tudo um convite a nós olharmos porque é que dói e há quanto tempo é que dói. Eu nem sequer tinha consciência disso, foi ignorando. Claro que este doer é uma forma de explicar, não é? Porque não tem que ser necessariamente uma dor física. Mas agora que afinal parece que já não existe pandemia e agora de repente levamos com uma guerra em cima e nós as duas tivemos já a oportunidade de falar sobre este tema. Eu acho que isto aqui é muito... Acho que é um nível mais alto de grito interno. Porque enquanto o outro era invisível, no sentido de acho que não era tão tangível no sentido de eu nem conseguia muito bem perceber o tema do vírus, mas depois sabia que muita gente morria, não é? Claro que há a tangibilidade sempre do assunto, mas aqui eu acho que a guerra nenhum de nós viveu a guerra. Nós ouvimos os nossos pais falar da guerra, nós estudámos na escola a guerra. E eu acho que aqui é muito... É um grito muito mais alto. E eu ainda não sei processar para mim própria, porque ainda acordo à meia da noite a pensar o que é que eu estou aqui a fazer? Será que estou a ser útil o suficiente? E incomoda-me. É pensar como é que eu estou aqui deitada na minha cama e há pessoas que nem sabem se vão estar vivas amanhã. Pronto, e então lá está. E nem sequer têm cama algumas, não é? Não, nada, e frio, e neve, e tudo. Então, isto é uma série de sinapses cerebrais ao mesmo tempo, e como é que se acalma? Pronto, ok. Tentar encontrar o que é que está ao meu alcance para poder contribuir. Que se possa fazer, exatamente. Mas eu senti muito mais o embate, apesar de mais distante, não ser tão próximo, porque eu não estou a experienciar na minha cidade esta situação, do que a pandemia, não é? Esta situação de externa embateu-me mais forte do que a pandemia. E eu acho que tem a ver com isso que falamos da invisibilidade e da... É difícil ver um vírus não se vê, no entanto, quando nós somos confrontados com imagens de crianças e pessoas, e mulheres e homens a serem destroçados por uma guerra, isso é bem visível, não é? E portanto, talvez por isso tenha um impacto maior. E eu espero que, como tu digas, esse grito ou essa chamada de atenção acabe por ter o efeito que a pandemia não conseguiu ter, que foi, nós quando a pandemia começou, eu digo no geral, tínhamos muita esperança, não é? De que houvesse grandes mudanças no mundo, no sentido mais da empatia e da comunidade e de respeito pelos outros, e depois vimos que muito disso não aconteceu, mais que não seja pela distribuição das vacinas, que foi completamente desigual e muitos problemas aconteceram. E talvez este momento, por mais trágico que seja, possa ser uma oportunidade definitivamente e já há sinais disso, esperemos que assim continue, para de facto mudarmos algumas coisas neste mundo, mudarmos a nós próprios enquanto coletivo e também mudar o mundo da forma como ele está estruturado. Achas que pode ser essa oportunidade? Achas que é desta que a gente vai conseguir? Não sei se será desta que nós vamos conseguir, porque há tanta coisa que parece tão absurda da nossa realidade e ainda assim é real e acontece. Agora, acredito que
que alguma coisa vai contribuir. Acho que temos visto uma mobilização coletiva de muita coisa, não pode ser efêmera. Ou seja, não é agora mobilizamos para ajudar com donativos, há que existir de facto uma integração e uma aceitação destes povos que nós queremos e dissemos que íamos ajudar. Portanto, isto não pode ser só fogo de vista, não é? Portanto, a tolerância, a integração, a aceitação serão necessários e eu acho que só será visível se isso de facto acontecer, porque temos décadas, centenas de anos de integração de culturas e povos que não foram bem sucedidas no mundo inteiro. Portanto, isto será só mais um passo nessa viagem. Tânia, estamos a chegar ao fim deste episódio. Eu, por mim, ficava aqui sei lá, muitas horas a falar, mas estamos de facto a chegar ao fim deste episódio do Extensamente, o penúltimo desta primeira temporada. Hoje a conversa foi com a Tânia Jardim. A Tânia é CMO da Refriango, uma das maiores empresas de bebidas do continente africano. Formada pela Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa em Publicidade e Marketing e também em Marketing e Comunicação em Moda e Artigos de Luxo pela Universidade Complutense de Madrid, tem uma vasta carreira que passou por empresas e marcas tão emblemáticas como a Benetton e a MTV Portugal, incluindo ainda a direção executiva da Action for Activism, trabalhando com marcas bem conhecidas como a Vodafone, Heineken, Vorten, Sumol, Pepsi, entre muitas outras. Apaixonada pela vida, canaliza grande parte da sua energia para inspirar os outros a superarem as suas expectativas. A sua maior aspiração é ser um agente de transformação positiva em cada projeto ou comunidade em que participa. Muito obrigada, Tânia, por esta fantástica conversa, apesar da tua agenda muito, muito carregada. Obrigada, Ana, foi um prazer. Quanto ao Extensamente, voltamos na próxima semana para o último episódio. Só desta temporada. Há de haver outras. Como habitualmente, podem deixar os vossos comentários, opiniões e sugestões nas plataformas do YouTube, Spotify, Google Podcasts, ou se preferirem, na página oficial em linkedin.com/showcase/extensamente. Continuemos, pois, com a extensão da nossa mente por mais uma semana. Uma boa semana e até breve.